Olá, meu querido amigo. É um prazer estarmos novamente conectados à Palavra de Deus e a cada dia termos essa experiência maravilhosa de buscarmos a Deus e darmos prioridade à sua voz à nossa vida. Hoje estaremos lendo o Evangelho segundo o relato de Lucas, o capítulo 11. Neste capítulo, ele começa exatamente com a experiência de Jesus ao desafio maravilhoso de Pedro ensinando, pedindo que Jesus ensinasse os seus discípulos a orar, e termina exatamente com a conversa de Jesus com os fariseus. Mas nós nesta manhã gostávamos de destacar o primeiro episódio deste maravilhoso capítulo. Vamos nos concentrar precisamente ao versículo 1. Jesus estava orando em certo lugar, terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou os discípulos dele. Que maravilhoso pedido! E já dizia certa vez Charles Adams Spurgeon: eu preferiria ensinar uma pessoa a orar do que exatamente 10 pessoas a orar. E neste maravilhoso episódio podemos perceber nesse pedido uma sinceridade daquilo que seja o desejo de cada um dos discípulos desenvolver essa vida de oração que Jesus tinha também. E é interessante salientar que os discípulos, eles viviam dentro de uma cultura em que a rotina normal do contexto cultural judaico era orar 3 vezes ao dia. A questão que se calhar poderíamos perguntar é: o que levou Jesus e o que levou Pedro a perguntar, a fazer este maravilhoso pedido a Jesus, serem circunscritos e pertenciam a uma cultura que oravam 3 vezes ao dia? Querido amigo, não era apenas um pedido, porque a realidade da vida de oração de Jesus era muito diferente em relação àquilo que era a realidade daquilo que demonstravam os fariseus. A vida de comunhão de Jesus era evidenciado pela maneira poderosa como pregava, pela maneira poderosa. E os discípulos, ao fazerem este maravilhoso pedido, estavam exatamente desejando e Pedro, fazendo este maravilhoso pedido, estava exatamente desejando que o caráter de Jesus se refletisse também em sua vida. E é exatamente isso que acontece quando nós desenvolvemos uma íntima e sincera comunhão com Deus. Quando nós desenvolvemos uma vida de comunhão com Deus, o caráter de Jesus começa a se refletir na nossa vida, e em alguém ter uma vida de oração em cujos atributos de Deus, e é impossível alguém ter uma vida sincera e profunda de comunhão com Deus, que o seu caráter não se refletir sobre a sua vida. E Jesus, ao falar com relação a essa necessidade de nós sermos inteiramente dependentes a eles através da vida de oração, ele destaca 3 coisas importantes que qualquer um dos cristãos é desafiado a fazer, é desafiado a viver. Atributos comunicáveis de Deus se reflitam na sua vida como prova de sua comunhão com Deus. A destacar primeiramente que Jesus, o texto diz que Jesus estava em certo lugar. Quer dizer que Jesus tinha um lugar onde ele se encontrava com Deus. Jesus tinha um lugar particular em que ele se encontrava com Deus. Deve ser isso exatamente também para a vida de cada um dos cristãos. Em meio à nossa rotina frenética dos desafios da vida, temos que reservar um lugar, temos que reservar um tempo, momento sincero e profundo de comunhão com Deus. E certa vez alguém dizia que o verdadeiro conhecimento sobre Deus revela-se exatamente no tempo que nós gastamos com Ele. Qual tem sido a medida da nossa comunhão com Deus? Qual tem sido a medida da nossa busca constante para que Jesus se comunica à nossa vida para que sejamos tão parecidos como Ele e as pessoas vejam seu caráter refletido à nossa vida?
O que Jesus queria ensinar exatamente com esse texto é que nós precisamos ter um lugar, ter tempo, e que quando as vozes do mundo se calam, nós precisamos constantemente aprender a ouvir a voz de Deus. Que Deus possa abençoá-lo, que Deus possa abençoá-lo, que o Espírito Santo possa orientar a nossa vida. E neste desafio de vivermos uma vida em comunhão com Deus, a nossa relação com Ele e com o nosso próximo não seja a mesma. Vamos orar a Deus. Eterno nosso Pai, entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. Ajuda-nos, Senhor, a desenvolver e a escolher um lugar, a desenvolver tempo de qualidade contigo e a escolhermos um lugar para estarmos a sós contigo. Ajuda, Senhor, para que o nosso caráter se pareça ao Teu e não permita que nada e nem ninguém interfira no tempo de qualidade a ter contigo, para que em nossa vida se reflita o caráter dos céus e que a cada dia possamos nos preparar para o encontro contigo e para o gozo eterno. Obrigado por tudo, oramos em nome de Jesus. Amém. Sim, querido amigo, que Deus lhe abençoe, que o Espírito Santo acompanhe a nossa jornada do dia de hoje. Amém.